Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para o nosso quadro de oração da manhã. Ontem, devido a um bug aqui no YouTube, na verdade, acho que nem foi um bug, foi uma falha minha de tentar programar a live, acabei programando equivocadamente. Até acho que meu computador teve um problema de hora, e aí o YouTube acho que meio que não entendeu. Ele faltou luz, né? Nós estamos aqui com uma sobrecarga nas redes no estado do Rio Grande do Sul, um calor incrível, e aí a queda de energia tem sido constante, e nisso o meu computador meio que pirou aqui. Ele saiu do horário e da data, e o YouTube não entendia e não deixava programar. E aí eu achei que tinha conseguido e não consegui. Mas estamos de volta, vamos lá. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 3. Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Vamos ver o que diz o Salmo de número 3. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Este salmo é de uma profundidade muito grande. Primeiro que ele fala que os santos, os crentes em Jesus, terão aflições, tá? Ele fala qual é a maneira certa de nós enfrentarmos essas aflições, ou seja, ele está dizendo no início que são muitos os adversários, são muitos aqueles que se rebelam contra ele, mas, ou seja, como que um santo, como que alguém que é salvo em Cristo Jesus se porta diante de adversários, diante de pessoas que se rebelam, como era o próprio caso de Davi com seu filho Absalão. Então, primeiro, existe a maneira certa de fazer as coisas, tá? Então, não se dá para fazer a coisa certa de maneira errada. Então, precisa-se realizar as coisas certas de maneira certa. Segundo, existe também uma maneira apropriada de falar. A palavra branda. Né? Como é que diz a palavra do Senhor? Olha só que coisa insemelhante, né? Que situação maravilhosa que a palavra de Deus fala sobre a palavra branda. Ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então existe uma maneira apropriada de se falar com as pessoas. Então, dependendo da forma como você fala, você pode ganhar aliados ou adversários. E aí é interessante, irmãos, porque há um resultado nessa comunicação nossa. E esse resultado é interessante. Agora, alguém poderia dizer assim: tá, mas e quando essas ações não funcionam? Quando as dificuldades aumentam? E aí surgem aquelas perguntas: por que cristãos passam por isso? Né? Por que a gente enfrenta esse tipo de batalha? E aí o versículo de número 1 diz: olha, as pessoas se rebelam. Já no 2 fala que
talvez Deus nunca salve, que os nossos adversários talvez dizem o seguinte: olha, talvez Deus não vai te socorrer. E pode ser que essas pessoas nem sejam nossas adversárias, pode ser pessoas próximas, queridas, que olhem para ti e digam: olha, Deus não vai te socorrer. Olha como as dificuldades aumentam cada vez mais na tua vida. Seja mais racional, menos emotivo, né? Elas atribuem a espiritualidade talvez à emoção. Seja menos emotivo. Na verdade, eles estão dizendo: seja menos espiritual e mais carnal. Tá? Então preste atenção. Né? Lembremos do Salmo 1 que a gente leu essa semana. Bem-aventurado o homem, feliz o homem que não ouve o conselho dos ímpios. Tá? E aí, olha só. O versículo 13 diz: mas tu és Senhor, mas tu, Senhor, és o meu escudo, me protege, és a minha glória, me fazes andar de cabeça erguida. Ou seja, nós temos bênçãos triplas aqui, né? E bênçãos triplas que Deus proporciona para aquele que sofre. Ou seja, o texto está falando de defesa, o texto está falando de honra e o texto está falando principalmente de alegria. E todas estas bênçãos podem ser desfrutadas pela fé. Mesmo que você esteja passando a pior situação da tua vida. É possível. Tá? É possível. E aí, olha só, olha o versículo 4. Ao Senhor eu clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. O que o salmista, o que Davi está nos ensinando é que nós devemos orar sempre, mas principalmente, como é que a gente deve orar quando estamos em perigo? E saiba de uma coisa, independente da situação que você se encontre, Deus graciosamente ouvirá a tua oração. Então você tem que orar. Ore, clame a Ele, busque o Senhor. E aí é interessante que sabe, alguns cristãos, eles possuem o hábito de registrar as suas orações numa agenda, num caderno, ou ainda, não só isso, mas de registrar as respostas da graça. Orações respondidas. Sabe? Isso te fortalece no futuro quando em algum momento você estiver passando por alguma dor, alguma tribulação, folhear essa tua agenda e lembrar: poxa, olha como Deus foi bom para mim quando eu passei por isso. Olha como Deus me respondeu quando eu passei por aquilo. Olha como a intervenção divina chegou quando eu menos esperava. Que coisa magnífica. E aí o salmista, né, Davi, em meio ao caos, em meio a tudo que ele estava sofrendo, ele cunha o maravilhoso versículo 5 aqui, que diz: olha, eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustenta. Ou seja, Davi está dizendo: eu entro num sono tão profundo e eu desperto feliz, né? Porque o Senhor me sustenta. Eu descanso. Já viu aquela pessoa? Já viveu essa cena, né? Você certamente já viveu. De deitar na cama, rolar para um lado, rolar para o outro, rolar e não conseguir dormir, porque a mente está trabalhando, o corpo não descansa. Você daí pega no sono altas horas da madrugada, quando levanta está ali mais cansado do que deitou, e os teus dias se tornam assim, cada vez pior. Então você tem que ter um sono profundo, desfrutar desse descanso e mais, né? Despertar feliz. Agora é cedinho, 5 horas da manhã. Desperte feliz, acorde feliz, agradecendo ao Senhor, lembrando das libertações do passado, né? Desfrutando do sustento de Deus. E aí ele encerra esse salmo com uma oração imprecatória. No verso 6 ele diz: olha, todos aqueles que me cercam, os milhares, não me assustam. Ou seja, estou cercado de inimigos e ainda assim minha fé está tão fortalecida que eu estou aqui triunfante. Nada me assusta. Milhares aqui, ó, na minha volta.
todo mundo querendo me derrubar, todo mundo querendo me destruir. Eu estou firme no Senhor. E aí vem a oração imprecatória dos versos 7 e 8, dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Olha só que coisa impressionante o versículo 7 e o versículo de número 8, né? O 7 principalmente. Ou seja, uma oração imprecatória. Oração imprecatória é uma oração que clama por justiça. Tá? Então, olha só. Davi está dizendo aqui, ó, tu feriste meus inimigos. Então, olha só, Senhor, eu te invoco buscando justiça. Levanta-te. Levanta-te. Né? E o texto diz: tu feriste os meus inimigos no queixo, quebraste os dentes dos ímpios. Ou seja, essa ideia aqui, imagine um leão, é o rei da selva, né? Imagine um leão desdentado. Ele não é nada. Um leão desdentado não é nada. Não faz nada. O que o salmista está dizendo aqui é: quebra o orgulho. Quebra toda a presunção, todo o orgulho. Tá? Isso é interessante porque o salmista está dizendo que os nossos inimigos serão derrotados. E ele encerra o verso dizendo: do Senhor vem o livramento. Ou seja, a salvação vem do Senhor. A salvação de Deus do início ao fim. E ele diz que sobre o povo de Deus está a sua bênção. Ou seja, você é um abençoado e uma abençoada em Cristo Jesus nesta manhã. Amém? Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam desfrutar desta maravilha, desta bênção, deste descanso e desse despertar alegre, sabendo que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos conduz, que é o Senhor que nos guarda e nos livra de todo mal, que nós estejamos neste dia, nesta quinta-feira, debaixo da tua providência, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz que excede todo entendimento. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça também de compartilhar essa live para alguém que esteja certamente precisando. Deus te abençoe, até a próxima, se ele assim permitir. Tchau.